Escola Sabatina começou, te encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Nós já estamos na penúltima lição do trimestre, né? A lição de hoje é a lição 12, que diz assim: amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Verso para memorizar, 1 João capítulo 4, verso 20, que diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí começa dizendo aqui na parte introdutória que confiamos que no fim Deus consertará todas as coisas. No entanto, é importante o que nós, como cristãos, fazemos aqui e agora, né? É verdade que devido aos parâmetros do conflito cósmico, existem muitas injustiças e maldades, né, no mundo, e Deus vai eliminar, né, mas não vai eliminar agora. Mas isso não significa que não possamos ser usados para ajudar a aliviar o sofrimento, né, e o mal que nós encontrarmos, pelo menos em algum grau. Na verdade, como cristãos, é nosso dever fazer exatamente isso. Não podemos ficar aquém, né? Nós não podemos fingir que as coisas não estão acontecendo. Então, o que estiver no nosso alcance, nós como cristãos, representantes de Cristo, nós devemos aliviar o sofrimento, a dor das pessoas, né? E na lição dessa semana, nós vamos ver aqui o amor e a justiça, né? Que segundo a Bíblia e também a lição, andam juntos e são inseparáveis. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre amor e justiça. Domingo, os dois maiores mandamentos. Quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor ordenou. Segundo o próprio Cristo, o grande primeiro mandamento é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E Jesus acrescentou: e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como ama a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda: destes dois dependem toda a lei e os profetas. Essa expressão, toda a lei e os profetas, se referia a todo o Antigo Testamento. Então ele está dizendo que o amor a Deus e amor ao próximo, ele está norteando toda a palavra de Deus, né? Todo o Antigo Testamento, que era a palavra de Deus que existia na época, né? Ainda não tinha um Novo Testamento. Então, esses dois mandamentos que Jesus fala aqui, ele não está eliminando os outros, ele está fazendo um resumo de toda a lei, porque os 4 primeiros mandamentos é o relacionamento do ser humano com Deus e os outros 6 de um ser humano com o seu próximo, né? Então ele está dando um resumo ali sobre a lei. E aqui diz assim, né? Vai falar também da pergunta que o jovem rico fez a Jesus, né? Ele queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai falando algumas coisas ali com ele, né? Que se você olhar fora do contexto e de compreender, parece que Jesus fala um pouco ríspido. Mas na verdade, vamos ler o que a lição fala para nós sobre esse episódio, né? Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar o jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Sua elevada posição e os bens, né, que esse jovem possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Reter do Senhor pouco ou muito significa conservar aquilo que diminuiria sua força e eficiência moral, pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, absorverão todo o ser. Então Jesus estava falando aquilo para que aquele jovem refletisse. Será que ele realmente amava Deus? Será que ele amava o seu próximo, né? Então ele dizia que cumpria os mandamentos, mas será que ele cumpria a lei somente de forma legalista para apresentar isso aos outros? Ou ele dentro do seu coração amava Deus? Pela resposta que o jovem rico dá a Jesus, a gente percebe que o amor a coisas deste mundo estavam em maior destaque em sua vida, né? Segunda, os dois maiores mandamentos. Segundo Jesus, os dois maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor de uns para com os outros. Cumprir esses mandamentos inclui fazer sacrifícios que mostram, de alguma forma concreta, o amor aos outros, que é o que realmente significa seguir os passos de Jesus.
podemos nos perguntar, se os 2 maiores mandamentos são o amor a Deus e o amor aos outros, então quais são os 2 maiores pecados? Então, obviamente, está relacionado com os 2 maiores mandamentos, né? Ao contrário que diz os 2 maiores mandamentos. O Antigo Testamento enfatiza com frequência a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus é o oposto do grande pecado de idolatria, que infelizmente Israel cometia, né? E hoje nós podemos também estar cometendo este grande pecado, né? Colocando algo, alguém ou coisas ou objetos no lugar que pertence somente a Deus. Não é apenas idolatria que desperta a ira, né, de Deus, mas também o sofrimento infligido ao seu povo. Então, quando falta amor ao próximo, entra então a injustiça, né? Seja individual ou coletivamente. O Senhor fica irado com a injustiça pelo fato de que Ele é amor. Então, quando falta o amor a Deus, você coloca ali alguém no lugar de Deus. Isso é uma idolatria. E quando você não ama o próximo, entra a injustiça, né? E as 2 coisas, idolatria e injustiça, Deus odeia. Os 2 grandes pecados enfatizados ao longo do Antigo Testamento são falha no cumprimento dos 2 maiores, né? Amar a Deus e aos outros. Os 2 maiores pecados, então, trabalham na ausência do amor. Quando falta amor a Deus, tem a idolatria. Quando falta amor ao próximo, a injustiça. Em resumo, não podemos guardar os mandamentos se não amarmos a Deus e ao próximo. Não conseguiremos guardar o restante dos mandamentos se o amor não for a essência de tudo isso. Terça, Deus ama a justiça. As Escrituras declaram que Deus ama a justiça e odeia o mal. Por isso, ele revela profunda preocupação com a injustiça, o que desperta a sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. O Antigo e o Novo Testamento mostram que Deus revela constantemente seu amor pelos oprimidos e sofredores, ao mesmo tempo que expressa sua ira justa contra aqueles que causam sofrimento e opressão. E aqui a lição vai falar um pouquinho sobre o Salmo 82, né? Que, segundo estudiosos, esse salmo condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade, além de fazer referência ao juízo divino, executado contra os poderes espirituais, chamados de deuses, né? Mas que, na verdade, esses demônios estão por trás de tudo isso, né? Por trás de juízes e governantes corruptos. O Senhor pergunta aos governantes, até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios, né? Então, o Salmo 82, ele vem falando sobre isso, né? E Deus dá uma ordem, né, no Salmo 82, falando sobre a defesa do direito dos fracos, dos órfãos e fazer justiça aos aflitos e desamparados, né? O que grande parte dos governantes não estavam fazendo e até nos dias de hoje continua, né? Nós temos visto cada dia mais, né, através de governantes, de juízes, daqueles que estão na lei, que têm o poder para diminuir o sofrimento das pessoas, impondo ainda mais sofrimento. E assim como no tempo de Israel, Deus estava então irado contra isso, ele continua irado nos nossos dias, né? Se ele deu capacidade para essas pessoas estarem nesse lugar que elas estão, podendo ter essa influência e esse poder para ajudar, e assim elas não fazem, então elas estão cometendo pecado, né? E aí Deus dá para nós aqui várias advertências e vários ensinamentos. Um deles é a vontade de Deus, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Outra verdade apresentada na Bíblia: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Se não houver amor com o próximo, não tem como nós sermos conhecidos como discípulos de Cristo, né? Chamados a estabelecer justiça. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça na sociedade. As Escrituras não hesitam em destacar questões de injustiça e opressão. O desejo de que Deus executasse juízo era o chamado para que ele estabelecesse a justiça. E aí aqui tem uma passagem em Isaías, né? Tá falando que Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. Olha só o que diz Isaías, capítulo 10, verso 1 ao 3. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas, né? E negam justiça aos pobres. E alerta: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe?
A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Ou seja, Isaías está dizendo aqui que vai ter o acerto de contas, né? Se você está praticando injustiça, fazendo opressão aos necessitados, você acha que isso não vai ter um dia de acerto de contas, né? E para onde você vai correr? Então, esse grande alerta que o profeta Isaías deixa aqui. Para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, o Novo Testamento você vai ter outros, né, versos falando a respeito disso também, né? Mateus 23, nós temos Lucas capítulo 11, onde Jesus lamenta porque os líderes desprezavam, né? Os líderes religiosos desprezavam a justiça e o amor de Deus. Então esse é um tema que percorre toda a Bíblia, não somente o Antigo, mas também o Novo Testamento. E quinta-feira, quem é o meu próximo? Logo após Cristo mencionar os dois maiores mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, um intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é então o meu próximo, esse que eu devo amar, né? Em resposta a isso, Jesus contou a parábola do bom samaritano, que nós conhecemos bem, né? Hoje ela é bem conhecida, mas na época, quando Jesus conta aquela parábola, ele falou algo que para eles foi chocante, né? Porque um samaritano, eles não tinham contato, né? Eles tinham muito preconceito com o samaritano. Jesus não apenas falou sobre justiça, mas ele veio trazer a justiça ao mundo. Ele foi, e sempre será o cumprimento do chamado profético e do anseio da justiça. Cristo é o desejado de todas as nações, especialmente daquelas que reconhecem sua necessidade de livramento, né? Em contraste com Satanás, que deseja o poder e pretendia usurpar o trono de Deus. Jesus se humilhou e se identificou com os que viviam debaixo do pecado, da injustiça e da opressão, sem contudo ser infectado pelo pecado. Ele venceu o inimigo ao se entregar em amor para estabelecer a justiça, como aquele que é justo e justifica os crentes. Será que exaltamos a lei, a qual Cristo engrandeceu na cruz, se não nos preocupamos com o que ele considerou os preceitos mais importantes da lei? E a lição termina dizendo assim também, né, que o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Como a palavra de Deus poderia ser mais clara, não é mesmo? Qual é o nosso dever então? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, sobre o nosso entendimento, o nosso coração. O amor a Deus, ele é imprescindível. E quando eu amo a Deus, fruto deste amor, eu passo a amar ao meu próximo, né? Este amor abnegado, este amor sem ficar querendo algo em troca, mas amar os necessitados, os oprimidos, os que necessitam de um pouquinho da nossa ajuda. Talvez eu e você não tenhamos muito para ajudar, mas tenho certeza que todos nós temos algo a fazer ao nosso próximo, né? Então não adianta eu dizer que guardo toda a lei se os dois maiores mandamentos, né, sobre a essência da lei, que é o amor, né, essa essência eu não tiver em mim. Então não tem como eu ser discípulo de Cristo se eu não amar. E Jesus, ele veio para amparar os desamparados, né, para fazer justiça aos injustiçados. E ele vai voltar um dia para colocar fim em toda a obra de Satanás, né? E que nós possamos estar neste grande dia ao lado direito, né? Estar ali ouvindo a voz do arcanjo, estando com ele por toda a eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu poder e pelos teus ensinos. Nos ajuda, Senhor, a usar esta essência de amor, essa essência poderosa, Senhor, que está contida nos dois maiores mandamentos, o amor ao Senhor e amor ao próximo, que possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração e, com consequência disso, amar ao próximo, para que assim sejamos discípulos verdadeiramente. Que possamos, Senhor, servir como um amparo aos desamparados, aos aflitos, que possamos, Senhor Jesus, ajudar a amenizar a dor de muitas pessoas, que através de nós a tua palavra seja pregada e o seu amor seja alcançado aos corações. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim, a você, a toda a sua família e até a próxima lição, se Deus quiser.